Boa tarde, professor. Hoje o nosso grupo está com o objetivo de montar esse vídeo falando um pouquinho sobre um sistema que é o sistema de curva de nível. Ele é um sistema muito importante aqui nos solos da região, levando em consideração o tipo de solo, o ar de solo, onde a gente tem na primeira camada, a camada A, uma textura muito arenosa de solo, e na camada B uma textura muito argilosa. Isso favorece a compactação na camada B e com a chuva em terrenos declivosos, a levada do solo da camada A, que é um solo mais arenoso. Ele acaba sendo escoado e causando grande erosão e problemas aqui na nossa região. O nosso grupo esteve lá na Unimar, o nosso grupo foi visitar a mesma área que foi montada pelos alunos, onde foi realizado o trabalho montado, o sistema de curva de nível, e foi mostrar um pouquinho para a gente como está lá. Tem dois tipos de cultura que foram plantados lá e já estão germinando, que é a cultura do milho e a cultura do amendoim. O grupo é composto por mim, Lucas Alonge, o Claubert Gaspareto, o João Marconato e a Maria Clara. Vem com a gente aprender um pouquinho sobre esse tipo de sistema. Como as curvas de níveis são utilizadas na agricultura? As curvas de níveis são utilizadas, por exemplo, nos terraceamentos, que são técnicas que consistem na levantação de terraços, acompanhando essas curvas de níveis, que são curvas, linhas, na nossa área, que possuem a mesma cota de altimetria. Esse terraço, a intenção dele é reduzir a velocidade de escoamento da água e deixar ela de uma forma mais controlada, esse escoamento, para reduzir o escoamento de terra e não causar erosões subsuperficiais ou até erosões mais graves, podendo virar até vossorocas. O plantio em nível consiste em plantar acompanhando essas curvas de nível. Esse plantio, além de auxiliar também no controle de erosão, ele faz com que a água da chuva ou da irrigação seja absorvida de uma maneira mais uniforme, pois ela vai escoar de maneira mais uniforme e mais devagar. Ela não escoará rapidamente, causando erosão e a planta não absorvendo essa água também. As curvas de níveis também são utilizadas para a construção de projetos de manejo de drenagem da água. Elas são utilizadas para construir, por exemplo, canais de drenagem, onde as curvas de níveis em locais que tendem a ter mais encharcamento, elas levariam essa água até os canais, e dos canais de escoamento eles escoam essa água até o leito de algum rio ou uma represa que esteja própria e aguente receber toda essa carga de água. Isso é feito para que a água não acumule, não encharque as curvas e fiquem acumuladas, represadas somente nas curvas de níveis, pois este represamento com o tempo pode saturar o solo da curva de nível e também estourar a curva de nível, como aconteceu em algumas áreas aqui da fazenda. Sobre benefícios da curva de níveis, podemos falar sobre vários, mas vou falar sobre 4 principais, como controlar a erosão do solo, em solos principalmente irregulares e inclinados, a perda de solo férteis por escoamentos subsuperficiais e superficiais. Ajuda também a aumentar a produtividade, fazendo plantio em níveis, aumentando assim a produtividade da sua cultura. E para finalizar, a sustentabilidade do solo, que ao controlar a erosão e aumentar a absorção da água no solo, mantém esse solo mais fértil por mais tempo. Como medir a curva de nível, hoje em dia existem 2 maneiras de ser medidas as curvas de níveis, com vários aparelhos. A primeira maneira é de uma forma mais manual, onde é utilizado níveis ópticos, teodolitos e níveis eletrônicos. E com esses tipos de equipamentos você consegue medir a altitude do terreno e aí futuramente demarcar a curva de nível. E outra opção também são as tecnologias mais avançadas desse demarcamento de curva de níveis, que são através de drones, GPS e aparelhos remotos, aplicativos, programas, essas coisas, que também
de uma forma mais remota você consegue nivelar esse terreno, verificar a altitude dele para depois demarcar as curvas de níveis, né? E lembrando que na demarcação, na hora da demarcação, a curva de nível ela é feita na mesma cota, então assim, na mesma direção, na mesma altitude, a curva de nível é demarcada no seu terreno. Vale lembrar também que mesmo em locais onde a curva de nível e os terraços foram bem planejados e bem construídos, pode acontecer o rompimento desses terraços. Como aconteceu aqui, por exemplo, o rompimento aconteceu pelo excesso de chuva, o alto volume de chuva em pouco tempo, o que fez com que o solo não conseguisse absorver toda a água que choveu e causando um escorrimento subsuperficial, levando a terra superficial mais acima do solo, causando esses sulcos e erosões, até começando o rompimento das curvas de nível. Ao final desse vídeo, vamos deixar algumas imagens e vídeo mostrando a demarcação e levantamento de curvas de níveis que foram feitas aqui na fazenda da Unimar.